Ei, líder, como fazer o seu liderado passar a entender o que realmente é um problema e o que não é de fato um grande problema? Isso é uma coisa que parece simples e óbvia, mas eu acredito que vocês que lideram passem por isso. O liderado chega para você, Lucas, temos um problema. E aí a gente, nós como líderes, nós já ativa o nosso modo de alerta, nosso estresse já vai lá para cima, etc. Porque a gente imagina o tamanho do pepino que pode estar por vir. Existe uma frase, um ensinamento que meu pai me ensinou, porque ele falava, na verdade, isso com os liderados dele no laboratório, que é muito interessante, que é de que ele falava assim: problema para mim, pessoal, é filho com câncer terminal. Ou seja, o resto é pepininho do dia a dia, é coisa do dia a dia. Então a gente precisa ter isso em mente. E muitas vezes as pessoas maximizam o problema. Ou seja, um problema que era desse tamanho, ele acaba virando desse tamanho, Fica se cultivando aquele problema, ao invés de simplesmente parar, enxergar aquele desafio e destrinchar as opções que a gente tem para resolver. E a gente precisa ir educando o liderado para que ele mesmo consiga passar a se responsabilizar para ter autonomia, para fazer análise de problema e ação corretiva imediata e até num segundo momento já começar a ser capaz de pensar em ação preventiva, tá? Mas o primeiro passo é ele ser capaz, que muitos não são capazes nem disso se a gente não treinar, de enxergar um problema, ver a ação corretiva imediata que ele pode fazer. Esse é o primeiro passo. Então, ter coragem de já resolver com a ação corretiva. Segundo passo que a gente precisa ensinar, segundo momento, ensiná-lo a enxergar o problema e analisar a causa raiz do problema. Então, pode utilizar, por exemplo, 5 porquês. Por que isso aconteceu? Tá, mas por que aquilo aconteceu? Tá, mas por que aquilo outro aconteceu? A gente pode usar espinha de peixe, enfim, várias ferramentas para poder analisar a raiz do problema. O terceiro passo vai ser ensinar o liderado a pensar em ações preventivas para o problema, tá? Então, recapitulando, nós precisamos, como líderes, ensinar, e é o nosso papel fazer isso, até para que o liderado se desenvolva e possa no futuro, quem sabe, até liderar, crescer profissionalmente. Nós precisamos ensiná-los, instigá-los, porque geralmente eles ficam inseguros para isso. Eles precisam de muita confirmação, geralmente, uma de coisas óbvias às vezes. Nós precisamos empoderar o liderado para que ele tenha coragem. Primeiro passo, primeiro momento, primeiro treinamento que vocês vão focar no liderado. Ensiná-lo a se encorajar, a se empoderar, a se responsabilizar pela ação corretiva imediata. Tendo bom senso, vocês podem padronizar playbooks de ação, fazer em cada caso de problema, mas principalmente começar a cobrá-lo de ser capaz de agir corretivamente, imediatamente diante de um problema, ao invés de simplesmente ficar te trazendo todos os problemas para que você, como líder, dê todas as soluções. Feito isso, ele pegou isso, o liderado pegou esse timing, você vai passar a ensiná-lo a analisar a causa raiz de problemas. Pegou isso, aí por enquanto vocês ainda vão analisar a preventiva juntos. Quando ele pegar bem a causa raiz, você vai começar a ensiná-lo a destrinchar sempre uma ação preventiva para cada problema, para que ele não se repita. Então esse caminho é muito importante, pessoal, porque senão a gente cria uma cultura de quase que sentir prazer pelo problema. Não, Lucas, não, com um problemão. Chega até sorrindo a pessoa. Isso é péssimo para a cultura do negócio. Então a gente precisa entender, primeiro, que o cliente, por exemplo, numa prestação de serviço, uma empresa de logística, o seu cliente está contratando exatamente a gestão do problema. Então, ao invés dele ter uma logística própria, ele terceiriza a logística porque ele quer que você seja o resolvedor de pepinos, de problemas que acontecem no dia a dia, um cancelamento de voo, fechamento de aeroporto, etc. Então, vamos focar primeiro em tirar a cultura do oba-oba do problema, vamos focar em ensinar o liderado a resolver o problema com a ação corretiva, ao invés de trazer todos os problemas. Em seguida, vamos ensinar o liderado a analisar a causa raiz de problema e, por último, ensinar o liderado a analisar, a definir ações preventivas
de um problema. Legal? Espero que goste, se inscreva no canal e siga a nossa página.